Beleza. Eu dei o título para esse módulo de Desaforismos de Lacan. O som está bom para todo mundo? Estão escutando bem? Tranquilo? Beleza? Bom, na realidade, o certo seria falar de aforismos. Lacan faz alguns aforismos, como Freud também faz, como todos os pensadores fazem alguns, mas eu chamei de desaforismo porque o Lacan é meio desaforado mesmo, né? Ele fala umas coisas assim, um tanto virulentas, né? Que às vezes assustam a gente, até incomodam um pouco, né? Mas é para aproveitar aí, é o neologismo, são aforismos que podem ser desaforo também, mas vamos tentar esclarecer isso, porque quando o Lacan faz essas frases de efeito, né, ele está provocando a gente. Está provocando nesse sentido. Bom, vocês não podem não acreditar, podem não aceitar, mas vamos ver o que é mesmo. Vamos discutir isso, vamos tentar entender aonde que isso pode levar. Muito bem. Então, voltando ao conceito de aforismo, isso é uma palavra que deriva da língua grega, significa uma sentença, uma afirmação, uma frase, especialmente se falar de uma frase de efeito. Então, é uma sentença, é uma máxima, né, que resume em poucas palavras, numa simples frase, em geral uma frase até pequena, transmite uma mensagem bastante complexa. Para isso, a gente precisa de fazer uma série de associações com esses aforismos. Vou dar um exemplo de um aforismo bastante popular, né? As pessoas dizem uma frasezinha simples, mas muito carregada de sentido, que é, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Fica sempre uma pergunta, né? Mas mal também não faz, né? Não garante a felicidade, tudo bem. A pessoa pode ser feliz e ter muitos bens, muitos benefícios do dinheiro. Bom, mas é uma frase que não dá para a gente parar nela. Então é isso. Vamos com calma, né? As coisas podem coincidir. Você pode ter bens, pode ter dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Pode não ter bens e não ser feliz também. Então a coisa não é assim tão simples. É por isso que se chama um aforismo. Vamos ver que coisas estão contidas numa frase resumida em poucas palavras como esta. Muito bem. Popularmente se criou um aforismo relacionado ao Freud, que é o seguinte: Freud explica. Não tem uma frase menor do que essa, tem sujeito e o verbo. Acabou. Não precisa de objeto. Né? Freud explica. É o caso de perguntar, mas explica. Oi? Alô? É o caso de perguntar, explica tudo? A resposta vai ser não. Claro que não explica tudo. Isso provoca a gente continuar. Mas então, o que ele explica? Bom, nós estamos tentando responder isso aqui há mais de um ano, né? E vamos certamente continuar durante muitos anos tentando responder essa pergunta, e ela vai ficar sempre em aberto. Podemos responder coisas do tipo, bom, tem umas coisas que o Freud não explica, até porque não era objeto de interesse de estudo dele. Tem outras coisas que ele tentou explicar, algumas pessoas vão concordar, outros não vão concordar. Bom, então, um aforismo é isso. É uma provocação. É um desafio. A gente fala uma coisa bem simples. Bom, e o que vamos tirar daí?
que desdobramentos isso vai ter. Então, isso obriga a gente a ir pensando. Se fizeram esse aforismo com relação ao Freud, ele também fez alguns. E o mais famoso aforismo do Freud é o seguinte, que, aliás, não é bem dele, né? Porque isso já vinha bem antes dele, mas que ele tomou como um lema, né, dentro da psicanálise, que é: o que quer uma mulher? O que quer a mulher? Ele mesmo não conseguiu responder. É a tal questão. Será que os aforismos têm uma resposta ou uma resposta satisfatória? Ele deixou isso em aberto, inclusive convidou algumas psicanalistas mulheres para tentar ajudar, né, nessa pergunta, e houve várias aproximações, várias tentativas, mas no fundo, a coisa não ficou clara, né? Até hoje nós perguntamos isso. E o Lacan vai fazer algumas referências à questão da mulher, e fica sempre em aberto, algo que sempre pode ser discutido. Quando, em geral, a gente pergunta às mulheres, até podia perguntar para vocês, mulheres, aqui agora, né? O que vocês responderiam, né, a essa pergunta? O que quer uma mulher? Alguém de vocês ousa responder? Professor, eu li o texto e também, não sei em qual aula que o senhor falou, sobre como é agora eu não vou me lembrar a frase correta, né? Mas o que eu percebo, assim, é que não, existe muita coisa da psicanálise voltada à mulher. Sim. E não tem essa pergunta, o que o homem quer, Sim. né? Mas eu percebi assim no texto, tá? E me comparei, lógico, né? Que a gente tem realmente várias oscilações. Não sei se somente hormonais, né? Mas eu acho que a mulher, ela é mais intensa nas suas relações, de um modo geral, ela sente mais tanto o amor quanto o ódio. E eu acho que é isso que diferencia. Parece que o homem, ele está sempre numa estabilidade, lógico. Existem coisas que destoam, né? Mas normalmente ele parece como um espectador e a mulher como o ator, a atriz, no caso, né? Então, é isso que eu percebo. Agora, o que ela quer, eu acho que o que ela mais quer é viver intensamente. Isso eu percebo, assim, que ela quer sentir a vida, ela quer sentir o todo. Sim. Não sei se estou falando besteira, né? Não, você está encaminhando muito bem a questão. Está muito bem encaminhado. Eu já penso Alguém gostaria que de falar? Não. eu quero falar. Tá dando para escutar, gente? Sim, para mim está ótimo. Pode falar. Então tá. Eu penso que a mulher quer saber o que ela é. Acho que tem tantos modelos, tantos padrões, tantas coisas que já foram faladas do que é ser mulher, que acho que a gente ainda está descobrindo o que é ser mulher. Sim. Eu penso que é isso que a gente procura, saber o que a gente é mesmo. Legal. Mas alguém quer responder? Ótimo. Eu diria o seguinte. Uma das propostas do Freud, quase poderia chamar um dos axiomas também dele, seria a teoria da bissexualidade.
Eu acho que isso é uma saída muito interessante. E que, de certa maneira, eu acho que isso direciona a gente para responder de uma maneira mais concreta essa pergunta, que é uma pergunta muito antiga, muito antiga. Né? Mas acontece o seguinte, quando Freud fez essa pergunta, bom, século passado, no começo do século passado, né? O que estava em jogo? Havia uma cultura daquela época que já não é mais a mesma de hoje. Como também outro exemplo que eu vou citar aqui, do tempo do rei Arthur, né? Também é uma outra cultura. E retroagindo mais ainda, se a gente vai na mitologia, bom, aí nem se fala, né? Quanto tempo se passou. Mas essa pergunta atravessa todos esses tempos que eu falei agora. E eu acho que hoje, até mesmo, exatamente pela contribuição da psicanálise e desse item específico que o Freud insistiu, da bissexualidade, então a gente desfaz mais ou menos aquele esquema que ainda hoje, de certa maneira, está prevalecendo, mas que é um sistema antiquado, já fora de atualidade, que é o seguinte, que haveria uma grande diferença entre ser homem e ser mulher. Então, o conceito de bissexualidade que o Freud veio colocar é o seguinte, olha, nós somos metade de um, metade de outro, nós somos tanto masculinos como femininos, ativos e passivos, mas isso não pegou na época que o Freud propôs. Ele mesmo talvez não estivesse ainda muito bem convencido disso, porque não era cultura. Então, bom, por exemplo, né, em alguns lugares, vamos pegar o exemplo das igrejas. Nas igrejas, coisa que até recentemente a gente via, os homens ficavam de um lado, as mulheres ficavam do outro lado da igreja. Não podia misturar. Ainda hoje, nas sinagogas não, lá nas mesquitas dos muçulmanos, é assim, não ficam juntos homens e mulheres. Isso ainda é um resquício dessa cultura que eu falei, né, de que são seres diferentes quase que da espécie ou da raça, né? Mas não é diferente. Então, o que a gente pode resumir hoje, que eu acho que seria a melhor maneira de ver isso, é o seguinte: não dá mais para diferenciar mulher e homem simplesmente pelo sexo. O sexo não é suficiente, porque as pessoas podem fazer escolhas durante a vida, inclusive de mudança de sexo, coisa que está sendo cada vez mais comum. Então, alguém passa de mulher para homem, homem para mulher, né, simplesmente com uma modificação, né, no corpo. Mas não é isso que nos define. Isso a sexualidade, o sexo em si, é comum entre nós e também os animais. Eles também têm sexo do mesmo jeito que nós, macho e fêmea. Bom, mas o que significa isso? Se a gente vai ficar nessa distinção de quem é o sexo que define quem é homem e quem é mulher, nós estamos estritamente ainda no reino animal. Nós estamos nos equiparando no mesmo nível dos animais. Ora, não é bem isso que nos define como seres humanos. O que vai nos definir como seres humanos é o fato de falarmos, é sermos seres falantes. Isso é nosso. Isso nenhum outro ser vivo tem, os animais não têm. Então, vamos ter que pegar a questão da resposta a essa pergunta, né, pelo lado da linguagem. Bom, então hoje, o conceito de gênero, que o sexo é só biológico, e mesmo o gênero é uma escolha psicológica. A gente pode mudar, pode escolher,
a gente pode transitar nos dois lados. A bissexualidade, quando o Freud falou, foi mais no sentido de que nós temos elementos masculinos e elementos femininos em nós mesmos. Mas hoje, por exemplo, quando se fala de bissexualidade, é no sentido seguinte, que a questão da sexualidade propriamente dita não tem um parceiro definido. Não tem que ser ou parceiro masculino ou parceiro feminino. Qualquer um pode ser. Você pode ter relações sexuais com parceiro do mesmo sexo, do sexo oposto, pode ao mesmo tempo. Tem as duas performances ao mesmo tempo, um dia assim, outro dia lá. Bom, então, a definição de homem e mulher pelo lado da sexualidade já caducou, isso não tem mais nada a ver. Hoje é difícil saber quem é homem e quem é mulher, porque não são os genitais que definem isso. É uma posição subjetiva, inconsciente, é uma escolha que nós fazemos. Bom, então começa por aí. Aí a pergunta, ou melhor, a resposta como ela foi apresentada logo no começo, que eu acho que foi muito bem colocada, seria a seguinte: por que não se pergunta o que o homem deseja? Ninguém tem dúvida com relação a isso, como se fosse muito claro. Não, o homem sabe o que ele quer. A mulher é que não sabe. E, ao mesmo tempo, já foi dada aí uma dica interessante, né, que a característica feminina é muito mais pelo lado de uma sensibilidade, e até de uma sensibilidade bem aguçada, enquanto que do lado masculino, pegando a distinção ainda do sexo biológico, né, seriam pessoas muito relacionadas com a cabeça, com a lógica, com o pensar, com a consciência. Muito bem. Então a pergunta é essa, mas e os homens? Ninguém fez essa pergunta. O que os homens desejam? Bom, então a pergunta está errada. Tanto quando a gente fala o que a mulher deseja, quanto o que o homem deseja, a pergunta seria o que o ser humano deseja. É o ser humano. Não tem diferença aí sexual se é homem ou se é mulher. O que o ser falante, direi melhor assim, o que o ser falante quer? O que ele quer com o fato de falar? O que ele quer com sua fala, com o seu discurso? Bom, nós estamos agora bem dentro já do campo da psicanálise, né? É a coisa pela palavra. É isso que nos faz ser seres humanos. Bom, então, vou começar na ordem que eu tinha proposto aqui de falar para vocês, tentando responder a esse grande aforismo. Né? O que era a mulher? Aí o Lacan, com toda a falta de delicadeza dele, vai falar, mas a mulher nem existe. A mulher não existe. Bom, vamos ver o que pode significar isso. É uma provocação, é claro. Ele não está afirmando isso. Ele está simplesmente colocando aí. Vamos pensar? Tudo bem. Eu tinha falado, então, da lenda do rei Arthur. Isso foi no século VI. Cavaleiro da Távola Redonda, aquelas coisas todas, né? Naquela época do rei Arthur, já até muito antes disso, mas foi feita a ele essa pergunta. Aliás, foi feito a ele um desafio, que seria o seguinte: como o rei Arthur era famoso de saber tudo, de ser poderoso, uma pessoa importantíssima, era uma referência para todo mundo, o que ele foi? Ele foi o rei de Gales, né? E que nas batalhas ele liderou a resistência dos celtas contra os anglo-saxões. Era um guerreiro, cavaleiro, guerreiro, enfim, por aí, né? Então, enaltecido pelos poetas, cantado em prosa e verso, chamado, então, o cavaleiro, né, da Távola Redonda, do ciclo da Távola Redonda, a procura do Santo Graal. Graal, estado Graal é um sangue real, né? Sangue real, né? Sangue real virou Santo Graal
Esse grau é sangue real. Não sei bem o que essa lenda significa, mas as pessoas comentam que se trata de uma procura de um tal cálice que conteria o sangue de Jesus Cristo, estava escondido em algum lugar. Bom, são as lendas. Né? Mas o interessante é que alguém chegou para o rei Arthur e falou com ele: eu vou te fazer uma proposta para resolver um problema. Você topa? Ele falou: é claro, topo qualquer coisa. Eu sou o grande, eu sou o bom, eu sou o máximo. Pode fazer qualquer pergunta. Então alguém perguntou: você vai ter que responder o que a mulher quer. Se você não responder, você vai ser morto. Ele falou: mas eu topo. Só que ao lado dele estava um grande amigo dele que já ficou com medo. Eles vão matar o Arthur. Ele não pode correr esse risco. Talvez tenha desconfiado. Ele não vai conseguir responder essa pergunta. Como ninguém conseguiu até hoje. Não vai conseguir nunca, por motivos que eu vou falar um pouco mais para frente. Né? Então, esse amigo do rei Arthur falou: eu aceito a proposta no meu nome em vez dele. Eu vou atrás da resposta. Se eu não conseguir, morro. Mas não quero que o rei Arthur morra. Tudo bem. Então, esse amigo saiu caminhando pelo mundo afora, procurando saber das mulheres que ele ia encontrando qual seria a resposta. Mas ninguém sabia responder. Até que depois de muito tempo, ele ouve falar que numa cidadezinha, lá numa montanha, tinha uma mulher, era uma espécie de bruxa, e ela era a única mulher que sabia responder. Ele falou: bom, eu vou lá, vou atrás dela. Procurou, foi difícil, mas encontrou. Ele então chega para ela e fala: eu gostaria que você me ensinasse a resposta certa. O que era uma mulher? Você sabe? Ela falou: eu sei. Você me ensina? Falou: agora vamos negociar. Vamos negociar. Eu te ensino, eu te falo, com uma condição. Você vai ter que casar comigo. Era uma bruxa horrorosa de feia. Ele pensou, engoliu seco. Caramba, agora a coisa complicou. Né? Casar com essa mulher, feia desse jeito. Mas, como ele era muito fiel e muito leal ao rei Arthur, ele falou com ela: eu aceito. Então ela falou: bom, agora eu vou te explicar. O que era a mulher? Eu falei: o que é? Ela falou: a mulher quer ter a sua própria autonomia. Aí ele ficou encantado. Que bela resposta. Quer ser autônoma, quer ter autonomia. Bom, mas aí veio a cerimônia do casamento. Eles se casaram, mas na hora que foram dormir, iam dormir juntos, naturalmente, a mulher falou para ele o seguinte: ainda não acabou a proposta. Tem mais uma coisa que eu preciso te falar, que é a seguinte: como eu descobri esse segredo, eu fui castigada e fui penalizada, me transformando numa bruxa, nessa mulher feia que eu sou. Mas a minha vida é a seguinte: metade do dia eu sou bruxa e metade do dia eu sou uma rainha maravilhosa e belíssima. O que você quer? Você quer que eu fique sendo bruxa o tempo todo? Ou quer que eu me transforme em rainha para você poder me ostentar para todos os seus amigos, para a sociedade, que você casou com uma mulher linda? Eu tenho essa possibilidade, ou de ser bruxa ou de ser rainha. Qual que você prefere? Ela perguntou para o rapaz. A resposta dele: você decide. Você decide. Bom, aí ela ficou
como rainha definitivamente. Então ele casou com uma mulher belíssima, né? Ostentava e tinha o prazer e orgulho, né? Bom, conquistei uma rainha. Bom, então a história é lenda, lenda é lenda. Lenda é coisa para a gente ler, né? Bom, mas não é sem sentido. Não é sem sentido. Então foi uma resposta bastante interessante, né? Agora, juntando com a parte que a gente vinha discutindo antes, né? Por que a pergunta é feita... Ih, peraí, tem uma pessoa que está esperando aqui, deve estar cansada de esperar. Minutinho. É a Sueli. Está admitida. Aí, desculpa, Sueli, eu estava empolgado com a questão da mulher e não vi o pedido aqui na telinha. Bom, então, voltando à questão, né, que eu falei antes com vocês. A pergunta teria que ser feita tanto para o homem quanto para a mulher. Somos seres humanos. Não há nenhuma diferença desse ponto de vista, com relação ao que nós somos. Tem mais uma pessoa querendo entrar. Giane. Seja bem-vinda, a Sueli, Giane. Está entrando. Bom, não dá para ver, mas vamos lá. Bom, então, a questão está mal feita, como eu falei. Não se trata de perguntar o que quer a mulher ou o que quer o homem. O que quer o ser falante. Olá, tudo bom, Giane? O que quer... Oi, desculpa, eu tô soluçando. Desculpa, eu esqueci de ligar. Boa noite, gente. Boa noite. Não. O soluço, se ele for uma solução, tá ótimo, né? Mas não atrapalhe nada, fica tranquila aí. Se for preciso, feche o microfone, que não vai ter nenhum problema. Então, a pergunta, né, teria que ser assim: o que o ser humano quer? Ora, é interessante, né, que durante um determinado momento inicial da nossa vida, de todos nós não falávamos. Aliás, existe uma expressão, é o infans. Infans é uma palavra latina que significa aquele que não fala. Esse in é o negativo, fans é do verbo falar, em latim. Infans é o que não fala. Então, infância, pelo menos a primeira infância, é uma infância onde não se fala. Não se fala de jeito nenhum. A voz não funciona. O ser humano, o organismo, o corpo não está preparado ainda para isso. Mas vai chegar um momento em que, quando o nosso organismo estiver preparado, as nossas cordas vocais, nosso sistema nervoso estiver devidamente desenvolvido, a gente vai poder falar. O que não garante que a gente vai falar necessariamente. Algumas pessoas não falam simplesmente. Se recusam a falar. Né? Então a pessoa fica se recusando a fazer alguma coisa que pode. Ela pode falar. Mas, por algum motivo, ela não quer falar. E nós, na vida adulta, tem momentos também que a gente prefere se calar. Tem hora que a gente fala, não, é melhor não falar. Ou é melhor falar pouco. Bom, enfim. Mas a pergunta é a seguinte: por que em algum momento a gente começa a falar? Em geral, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, varia de pessoa para pessoa, 3 anos, 4 anos, né? Tem alguns que são chamados de autistas, que só falam para si mesmos, né? Não falam para os outros. Não querem falar. Cada um vai ter o seu motivo. Teria que investigar cada caso. Mas por que nós, em algum momento, a maioria de nós, ou em algum tempo, todos nós vamos falar alguma coisa? A fala vai surgir, a palavra vai aparecer na nossa história, naquele momento em que nós temos a sensação de que perdemos a nossa mãe.
quando ela se afasta de nós. Pelo desmame, por exemplo, ou por algum outro motivo em que ela mostra claramente que tem outros afazeres, além de simplesmente cuidar de nós. Está chegando mais gente. Priscila. Está dividida. Bom. Então, a fala, a linguagem, ela surge para substituir uma falta, para substituir uma perda. Porque a palavra é isso, é um significante, é um símbolo que representa uma coisa. Então, quando a gente está falando, é o nosso caso aqui agora, estamos buscando alguma coisa, algum objetivo, alguma finalidade. O objetivo tem a ver com o objeto, né? Algum objeto de amor, que foi aquele que nós perdemos, ou tivemos claramente a sensação de ter perdido, quando a nossa mãe deixou claro para nós que ela tem outros desejos além de nós. Ela tem, talvez, outros filhos também para cuidar, não é só de nós. Tem o seu companheiro ou sua companheira para cuidar. Tem outras coisas para fazer, tem o seu trabalho, tem o seu estudo, tem outros interesses, tem as amigas. Então, quando a gente percebe que a nossa mãe faz isso, isto é, dedica-se a outros objetos, a outras coisas que não a nós mesmos, então a gente começa a falar, começa a chamar, mãe, não vai embora, fica aqui, me escute, olha, eu estou precisando, estou sentindo falta. Bom, então a palavra surge aí. Ora, não há nenhuma diferença, absolutamente nenhuma diferença entre o surgimento da fala na mulher ou no homem. E falamos do mesmo jeito, falamos a mesma língua, a sonoridade pode ser diferente, isso pode dar até um charme maior à fala. A fala de mulher, os cantos, as cantoras líricas que fazem vozes maravilhosas, que a gente não está acostumado a ver, ou os barítonos, os homens que estão... Enfim, mas não é isso, não é pela beleza da voz, é pela utilidade da voz. A voz é útil para a gente pedir coisas, para a gente demandar coisas. Então, demandar significa que a gente está pedindo alguma coisa, algo que a gente quer. Daí pergunta, o que quer a mulher? O que quer o homem? Bom, queremos de tudo. Cada dia queremos coisas diferentes. Então, se a gente perguntar, mas afinal, o que a gente quer? O que a mulher quer? O que o homem quer? Isso, pela psicanálise, fica bem claro. Nem nós sabemos. Nós não sabemos exatamente o que nós queremos. Aliás, eu já escutei com certa frequência de mulheres falando o seguinte: se me perguntam o que eu quero, eu não sei responder. Agora, o que eu não quero, eu sei responder. Bom, de qualquer maneira, aí uma sabedoria, né, nessa resposta, que o que eu não quero, certamente é alguma coisa que me incomoda, que me traz desprazer, que me desagrada. Então, isso eu tento afastar. Agora, o que eu quero, eu não tenho certeza de nada que vai ser bom para mim. Eu posso ter uma fantasia, no meu imaginário, achar que algo vai ser bom, e eu vou ver, não é. Bom, enfim. Então, essa história, né, do rei Arthur nos traz uma boa orientação para isso, né? Na época, a pergunta que fizeram foi essa. A mulher, e a resposta foi essa: a mulher quer ter autonomia. A mesma questão para o homem. Não faz diferença. O ser humano quer ter autonomia. Com relação a quê? Com relação ao próprio desejo. A gente quer ter o direito de desejar aquilo que a gente quer. E, aliás, aí já entra uma pequena diferença, né, entre o querer e o desejar. É uma coisa que a psicanálise dá conta disso muito bem. Uma coisa é querer.
querer tem a ver com a vontade. Eu estou com vontade de, bom, chupar um picolé. Estou com vontade, eu quero. Desejar é outro significado. Tem a ver mais com a questão do nosso inconsciente. Então, não é sinônimo. O querer é um conceito filosófico. O conceito filosófico é um conceito ligado à consciência, aquilo que eu quero nesse momento, agora. Eu quero isso. Está na consciência. Agora, o desejar, como desejar, implica em alguma coisa que está faltando, então implica no nosso inconsciente. Por que eu estou querendo isso? Eu preciso saber por que eu estou desejando. Então, nem sempre querer significa desejar, e desejar não significa querer. Mas a pergunta que foi feita, né, seja lá na mitologia, pergunta que foi respondida pelo Tiresias, tinha a ver com isso, né? O que era mulher? Aliás, a pergunta já foi outra, né? Se é mais no sentido mais moderno mesmo, é do gozo, que a mulher gozaria mais ou menos do que o homem. E aí também tem uma diferença grande entre prazer e gozo. Prazer também é da ordem dos sentidos, da mesma maneira que eu querer. O gozo já é de outra natureza, da natureza do real, e aí tem a ver com o inconsciente mesmo. Muito bem. Quando eu falei de desaforismo, esse é o neologismo que eu inventei aí, né? A palavra aforismo, né, é composta de foro. Tem o foro jurídico, por exemplo. É um lugar onde se decidem as questões, quem tem direito, quem não tem direito, né? Os processos jurídicos e tal. Mas tem o foro interno também e o foro externo. A gente pode falar o desaforismo é sair desse foro, mudar de foro, passar do consciente para o inconsciente e vice-versa. Então, isso calha bem aqui para nós dentro do contexto, né, da psicanálise, que significa uma mudança numa instância psíquica. Querer, desejar, são coisas bem diferentes. Querer, a gente sabe, às vezes, o que quer, né? Bom, eu quero assistir a um filme tal. Mesmo assim, fica a pergunta, por que você quer assistir esse filme tal? Qual seria o desejo que está escondido atrás desse querer? O querer sendo da ordem da consciência, o desejo da ordem do inconsciente. Então, o desejo, qual é o motivo que nos leva a querer alguma coisa? Bom, na psicanálise nós trabalhamos o tempo todo com a questão mesmo do desejo. Muito bem. Vamos, então, aos aforismos, né, que o Lacan propõe. Eu separei quantos? Acho que foi 7. Eu escolhi 7, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? Podia ser mais. Foram 7. O primeiro, o que chocou muito as pessoas, inclusive na época que o Lacan falou isso, chocou muito a imprensa francesa, porque quando os jornalistas escutaram essa frase, que a mulher não existe, bom, ninguém entendeu nada, porque isso, aforismo, nem sempre a gente entende mesmo. Tem que ser traduzido, tem que ser pensado. O que o Lacan queria dizer com isso? Os jornalistas falaram, bom, o Lacan não gosta de mulher. Para falar uma coisa dessa, que a mulher não existe, é claro, o Lacan não estava falando nada disso, não era por aí que a coisa estava acontecendo, né?
Mas dizer que a mulher não existe significa, para o Lacan, o seguinte: socialmente, culturalmente, a mulher sempre foi subestimada em comparação ao homem. Por isso que a pergunta é essa: o que a mulher deseja? E não se pergunta o que o homem quer. Porque se parte do princípio, não, os homens sabem, os homens são soberanos, eles sabem. Então, o Lacan está denunciando isso, e culturalmente, parece que a cultura só reconhece, só vê os homens. As mulheres ficam invisíveis. Invisíveis. Elas têm que se esconder, não podem se manifestar muito publicamente. Até pouco tempo atrás não podiam ter nenhum trabalho, nenhum ofício, nenhuma profissão, não podiam estudar, não podiam dirigir carro, não podiam votar. Tudo isso foi conquistado muito recentemente. O direito de voto da mulher. A mulher dirigir um carro. A mulher fumar. A mulher ser piloto de avião. A mulher ser piloto de uma nave espacial. São coisas muito novas. Felizmente que o avanço que está havendo, né, da tecnologia, coisas do tipo, não está negando lugar para a mulher. Nesse ponto, tem sido um bom avanço. Mas isso é coisa recente. Quer dizer, que a mulher não existe é nesse sentido. No sentido da gramática, inclusive, da linguagem. Em alguns países, em algumas línguas, algumas profissões não têm a forma feminina da profissão. Até recentemente, aqui no Brasil, quando se ia falar sobre uma determinada mulher, falava-se a senhora fulano de tal, vinha o nome do marido. A senhora fulano de tal, que isso? Não pode colocar o nome dela, tem que predominar, tem que aparecer o nome do marido, do homem. Então, a mulher fica invisível quando ela não é nomeada. Em algumas profissões, sobretudo na língua francesa, doutor e professor só tem a forma masculina. Não tem um feminino de doutor em francês, nem um feminino de professor. Então, quando é uma mulher, ela é chamada de doutor fulana de tal. Professor fulana de tal. Então, isso ainda está na língua francesa, um lugar de uma cultura tão avançada na Europa de tantos séculos, mas ainda tem esse tipo de restrições. Na nossa gramática portuguesa, tem um detalhe que é, assim, até hoje algo... Hoje isso é inexplicável, ininteligível. Há uma regra na gramática que diz: quando a gente cita um substantivo masculino junto com o substantivo feminino, o adjetivo vai para o masculino. O feminino fica invisível. Não existe. Já era mais do que tempo da gramática ter corrigido isso. Encontrar um qualificativo que seja comum aos dois sexos e que não seja só do sexo masculino. Então, o adjetivo tendo que ser masculino é baseado em quê? Bom, a gramática não tem a forma. Algumas línguas têm uma terceira, tem a forma masculina, feminina, e tem o neutro, que é uma terceira possibilidade, mas o neutro não é legal, porque o neutro significa nenhum nem outro. Aí os dois ficam invisíveis. Mas teria que haver uma fórmula aonde a adjetivação, a qualificação atingisse os dois, masculino e feminino. Por exemplo, está mais ou menos aí num certo consenso, né? Quando a gente vai se dirigir a pessoas do sexo feminino e masculino ao mesmo tempo, como a gente não tem essa palavra, o artigo adequado, a gente usa arroba. Todos com arroba, pronto. Aí não é nem todos, nem todas. É uma mistura dos dois. A língua teria que descobrir uma maneira de que isso fosse
o modo usual de falar, que os adjetivos, os plurais, tivessem uma fórmula que contemplasse os dois gêneros, masculino e feminino, mas não obrigar sempre a usar o masculino, porque, bom, é uma questão lógica, mas é nessas aparentemente pequenas coisas que a gente vai vendo como a cultura deixa a mulher de lado. Então, a mulher não existe por Lacan significa isso. É diante da cultura, é diante da sociedade. Ela precisa lutar para encontrar o seu lugar. Ela tem que brigar para poder aparecer. Na legislação brasileira, atualmente, há uma exigência de que os candidatos a cargos políticos, estamos na época aí agora já de campanha, né? Os partidos políticos têm que ter uma certa porcentagem de mulheres. Eu não sei exatamente quanto que é, se é 30%, mas se é 30% para as mulheres, sobra 70% para os homens. Que matemática é essa? Que matemática é essa onde, de novo, os homens são mais valorizados? E acontece aí uma coisa muito estranha, né? Que os partidos não têm tanto interesse também que haja mulheres disputando os cargos. E, para isso, eles convocam as chamadas laranjas. Mulheres que não têm interesse nenhuma na política, mas são compradas para dar o seu CPF, para dar o seu RG, como se fosse uma candidata normal. Não é, é só para cumprir uma lei e com isso diminui ainda mais de 30% o número das mulheres. Bom, acho que esse é um exemplo tão atual e, ao mesmo tempo, tão claro com relação à frase do Lacan. A mulher não existe. Não é reconhecida socialmente. Ela não tem visibilidade. E um movimento cultural tão característico também desse nosso momento é o chamado empoderamento. Empoderamento de quê? Das mulheres, não é dos homens. Os homens estão empoderados desde que Adão e Eva apareceram do paraíso, né? Eles foram expulsos do paraíso por culpa de Eva. Ela que atrapalhou tudo. Bom, enfim, olha só como a tendência, né, a depreciação das mulheres. Né? O Freud tem um artigo interessante a respeito da depreciação das mulheres. Ele fala que muitos homens, ele chama de neuróticos, eu não sei se precisava chamar de neuróticos, mas que muitos homens, para desejar uma mulher, precisam depreciá-la. Transformá-la como o quê? Por exemplo, uma simples empregada doméstica, qualquer coisa assim, ou numa prostituta, para eles poderem desejar. Olha, que tendência é essa, né? Estranha. Geraldino. Oi, fala. Posso interromper um minutinho? Sim, vamos lá. Será que isso tem um pouco a ver com uma ideia do Winnicott? Faltando os sons, tá Eu ligado? não conheço muito de Winnicott. Para ter desejo, tem que objetificar o sujeito para que haja desejo? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Aliás, eu até sugeri, né, que a gente visse nesse fim de semana o filme do Buñuel chamado Esse Obscuro Objeto do Desejo. Sua pergunta calha bem com o filme, é o tempo todo sobre isso aí. A mulher que é transformada em objeto. Objeto mesmo, de uso, de abuso. O filme trata exatamente sobre isso. Então, transformar em objeto, né? Vamos tentar ver como é que o Freud, de certa maneira, situa isso, né? Que é o seguinte. Quando o Freud trabalhou sobre o complexo de Édipo, ele fez aquelas formulações que já comentei com vocês, o Édipo positivo, que é o do menino com a mãe, a menina com o pai. Depois o Édipo negativo, do menino com o pai, da menina com a mãe. Depois do Édipo completo, tanto faz, quanto um quanto o outro. E aí ele larga essas três propostas e sai com uma definitiva muito mais interessante.
o primeiro objeto de amor é a mãe. E aí para todos. Não é para os meninos, para as meninas também. Então, Freud já começa a sair desse esquema em que o sexo é que define. Não é o sexo que define. Lacan chama menina e menina de criança. Criança é um termo, uma palavra neutra, que não define qual é o sexo. Então, tanto faz. É criança, tem o primeiro objeto de amor, que é a mãe. Isso eu acho que foi uma descoberta maravilhosa do Freud. Bom, só que essa mãe, em algum momento, ela vai ter que se afastar, senão a criança não se torna independente. Para a criança se tornar um ser humano independente que possa viver por si mesma as suas próprias custas, né, fazer a sua própria história, ela tem que se separar da mãe, separar do pai, é claro, em algum momento. Separar nesse sentido de não depender dos cuidados dessa pessoa. Então, a mãe faz muito bem, e o Winnicott foi um grande representante dessa corrente, né? Quando ele fala da mãe suficientemente boa, é isso. Não é que a mãe tem que ser boazinha, sempre boa. Não, não tem que ser boa. Ela pode ser boazinha até um determinado limite. Quando chega o momento de pôr o limite, que é de fazer com que a criança se torne independente, então ela tem que agir, e tem que ser firme, e tem que ser aí dura mesmo com a criança. Então vai chegar um momento em que isso vai ter que acontecer. A gente vai perder esse primeiro objeto de amor. Tanto o menino quanto a menina. Então, no caso, tanto o homem como a mulher não faz diferença nenhuma. Perdido esse objeto primeiro de amor, toda a nossa vida vai consistir em quê? Em a gente tentar encontrar um substituto. A gente vai procurar pessoas, e o Freud fala claramente, né? Que o casamento é assim, por mais que o sujeito fale, a gente escuta muitas pessoas falando, olha, eu quero me casar, mas eu não quero repetir o casamento que os meus pais tiveram. Um casamento muito ruim, não se entendia, não, eu não quero repetir. Só que depois de algum tempo, o sujeito vai se dando conta, sobretudo se ele faz análise, que ele acabou escolhendo exatamente uma esposa ou um esposo muito parecidos com a mãe ou o pai. É uma repetição que teria um motivo inconsciente, quem sabe assim eu encontro aquele primeiro objeto, o mais próximo possível, o mais parecido possível. Mas, enfim, a tendência é procurar objetos substitutos. Aliás, né, depois que o Freud fala sobre o Édipo, qual seria uma fase seguinte que ele descreveria? Também fase é uma maneira totalmente incorreta, né? Inadequada de falar, porque a gente não vive aquelas fases, não existem fases. Tudo em nós é uma estrutura. Nós somos uma estrutura onde tudo vai acontecer a vida inteira. Não tem um momento que é infância, outro que é adolescência. A vida inteira a gente vai, como numa banda de mébios, passando de uma pela outra, vai e vem o tempo todo assim. Mas o último momento que o Freud descreveu, depois do Édipo, foi as relações de objeto. As relações objetais. Então, a gente vai procurar outro objeto. Outra relação a quê? Bom, relação ao primeiro, que nós perdemos. Então, transformar o parceiro ou a parceira, tanto faz agora, parceiro ou parceira, em objeto, do qual a gente vai querer tirar proveito, que a gente vai explorar. Então, seria essa sequência natural. É um objeto, né, que a gente vai buscar. Agora, você reduzir o seu companheiro ou a sua companheira a um simples objeto, né, isso é outra questão complicada que nós vamos trabalhar aqui no outro aforismo aí do Lacan, que é não há relação sexual. Isso não é relação. Fica longe de qualquer sentido de objeto, porque é um objeto de interesse, como a pessoa que casa por causa do dinheiro, porque a pessoa é rica, porque não é rica, vai por aí fora. Muito bem. Mas, voltando ao início que esse assunto começou aí, o texto do Freud, a depreciação das mulheres. Para muitos homens, é necessário que ele deprecie, reduza a mulher
seja uma prostituta, seja uma pessoa humilde, pobre, ignorante, porque supostamente seria mais fácil conquistar essa mulher. Seria mais fácil ele seduzi-la, porque ela não teria, talvez, a força suficiente para resistir, para discutir, para se opor, né? Então, há um poder aí que se exerce em cima de uma pessoa que você acha que não tem bastante condição, né, de resistir. Bom, mas, no fundo, é o seguinte, tudo que nós buscamos na vida são objetos substitutos daquele primeiro que nós perdemos, né? Que era a mãe. Aquela coisa. Nós buscamos coisas. E a coisa, para o Freud, era uma palavra alemã e ele se referia com isso à mãe. A coisa, grande coisa, que é a nossa mãe. Coisa que é mais ou menos sinônimo de causa. Bom, foi ela que nos causou. Foi ela que nos colocou no mundo. Então, de coisa para causa, a etimologia praticamente é a mesma, né, da palavra. Muito bem. Então, bastaria a gente recordar aqui a luta de tanto tempo que as mulheres vêm fazendo para terem direitos iguais. Isso é uma luta antiga, já vem de mais de século, né? Os movimentos feministas todos que já houve por aí, as lutas das mulheres para conquistar os direitos, não, que sejam pelo menos iguais aos dos homens, né? Coisa que eu acho que está acontecendo hoje para o bem e a felicidade geral de todos. No sentido que não tem nenhum motivo, não faz nenhum sentido alguém querer dominar o outro. Nem o homem querer dominar a mulher, nem a mulher querer dominar a outra. Nós temos que conviver pacificamente, nós somos iguais. Temos os mesmos direitos. Então, ninguém tem que mandar em ninguém. Mas é só a gente falar isso, que duvido que vocês não estejam pensando, né, nesse movimento atual, né, inclusive na cultura brasileira, do feminicídio, né? Não foi por acaso que uma nova lei foi criada recentemente, dizendo, gente, não se pode matar uma mulher só porque ela é mulher. Ninguém entendeu isso ainda? Tem que criar uma lei. Posso perguntar, professor? Vamos lá, fique à vontade. Com relação ao feminicídio, existe alguma explicação dentro da psicanálise o porquê que o homem mata a mulher? Bom, É tão recorrente isso? não há assim nada explícito, né, dentro da psicanálise. Eu faço uma leitura ou uma certa interpretação que eu acho que é dentro do espírito da psicanálise, sabe? E que é a seguinte, já desde Freud, quando a gente fala que Freud explica, não é tudo não, e às vezes explica errado. Temos que fazer uma limpeza também em algumas coisas do Freud, apesar de toda a genialidade dele, que é inegável no mundo inteiro. Mas, por exemplo, foi o Freud que lançou aí um outro aforismo, né? Segundo o qual as mulheres teriam inveja do pênis. Bom, primeiro que é uma declaração difícil da gente entender exatamente o que o Freud queria falar, porque as traduções do Freud, sobretudo que passaram pelo inglês, fizeram muita bobagem, cometeram muitos erros e não levaram a sério a coisa que o Freud falou. Porque fica a pergunta se o Freud realmente estava pensando em inveja do pênis, do órgão genital, do órgão anatômico. Era isso mesmo que o Freud falou? Porque o Freud usava, vocês conhecem muito bem, usava uma outra palavra que era falo. E o falo não é nenhum órgão anatômico. O falo não é sinônimo de pênis, embora se confunda muitas vezes, porque em grego, na língua grega, pênis é chamado de phalos. Então ficou essa confusão. Mas quando o Freud fala das fases do desenvolvimento oral,
anal, fálica. Fálica. Depois genital. No genital está claro o que é. São os genitais mesmo. Mas e na fálica? O que é o fálico? Não é sinônimo de genital, senão não ia colocar duas fases com o mesmo nome. Então, o que eu faço o seguinte comentário, a minha maneira de ler isso, né, é que, primeiro, as traduções podem estar erradas e o que o Freud queria dizer é outra coisa, que a mulher teria inveja do falo. E o falo, o que significa? É um poder, é um sinônimo de poder. Poder que sempre foi dado aos homens, que não foi dado às mulheres. Isso eu escuto muito na clínica. Né? Mulheres falando isso, olha, o negócio de inveja do pênis é bobagem, eu nunca tive inveja de nada, me faz grande falta. Faz grande falta. Agora, inveja do poder que é dado aos homens, desde a adolescência, juventude, né? Os rapazes podem fazer tudo o que querem, vão às festas, chegam de madrugada, não tem que dar satisfação a ninguém. E a mulher tem horário marcado para chegar, tem horário marcado para sair, ficar em casa. Por que essa diferença? Então, disso, as mulheres falam, disso nós temos inveja mesmo, dessa liberdade que não nos dão. Nós queremos essa mesma liberdade que todo mundo tem. Né? Então, a questão respondendo à pergunta que vocês estão fazendo, eu acho o seguinte, ressalvar que a mulher que tem inveja do homem é uma defesa inconsciente do homem, incluído o próprio Freud, que vivia uma época que isso era cultural. Bom, dá mais ou menos para desculpar, porque isso era a cultura da época. Mas numa cabeça como a do Freud, ele podia ter saído muito bem disso, né? Como ele saiu em muitos outros momentos. Então, dizer o seguinte, olha, quando os homens afirmam que as mulheres é que têm inveja, isso é uma formação reativa. É porque ele não quer admitir que ele tem inveja das mulheres. A minha tese é essa, é que os homens sim têm muita inveja das mulheres. Mas negam isso não pode ser reconhecido. Então, como eles estão vendo que não há como defender isso, apelam para a grosseria, apelam para a violência. Então, eu vou matar a mulher, vou provar que eu sou mais forte que você, eu te mato. Eu acho que o feminicídio passa mais ou menos por aí. Né? É uma confissão da própria impotência do homem de ver na mulher um poder muito maior, que é inegável. A mulher pode procriar. O homem não pode. Sabe? Isso é fundamental na história da humanidade. A humanidade vive porque as mulheres procriam. Elas têm esse poder, um poder criador. É um poder, diria, quase divino, né? Nesse sentido, alguma coisa assim maravilhosa. Mas nós não temos, nós homens não temos. Então, aí mexe com o narcisismo da gente. Nós nos julgamos os homens muito poderosos, muito superiores, mas não dá para enfrentar uma situação dessa que a mulher é superior. A gente sabe que é. Então, o que nós vamos fazer? Vamos anular as mulheres. No narcisismo, é assim, quando duas crianças se colocam juntamente da mesma idade, é uma que quer logo agredir a outra. Porque Sua Majestade e o bebê, né, é uma só. Não pode haver duas majestades. As guerras internacionais são aí. Os reis brigavam por quê? Bom, dois reis ocupando o mesmo território não pode. Eu tenho que matar outro. Então, a Sua Majestade é uma só. Então, eu acho... Professor. Só terminando, eu acho que essa tendência atual é muito comum de agredir, de abusar das mulheres e de matar. É uma confissão da inferioridade do homem, mas eu vou provar que eu tenho mais força que você, eu te mato, acabou. Inveja pura. Fala. Tá nas redes sociais ontem e hoje o fato do Robinho, que eu acho que entra muito aí. Eu não posso... Um grupo de rapazes na Itália violentaram, estupraram uma moça num camarim de uma boate. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa, né? Está correndo o processo e o Santos está contratando ele como se não tivesse acontecido nada. E hoje eu vi uma fala dele que ele falou que não,
ela estava bêbada. Ela não lembra de nada. Ela estava bêbada. Qual o problema? Estando bêbada pode. Então, tá vendo? São fatos dessa semana, não estou falando do tempo do isso essa semana está na rede social. A questão é atual ainda. Exige uma explicação. O que fazer é difícil, porque a humanidade é assim, né? Uma das coisas que o nosso inconsciente gosta de fazer é infringir as leis. Há um prazer em infringir as leis. As leis existem, elas provocam o desejo contrário de você, então, né, ir contra. Mas, bom, ser humano é assim. Ô, Geraldino, por que, assim, no geral, a gente observa que os homens são mais solidários com outros homens e as mulheres, no geral, elas detonam as outras mulheres. Elas adoram detonar as outras. Muito bem. Muito bem. Está exatamente dentro aqui do tema. Então, a mulher não existe. Os homens, sim. Unidos. Os homens se unem. E quando eles se unem, não tem presença de mulher ali. Porque é uma maneira deles se confrontarem entre si e dizer, não é? Nós somos mais poderosos. Somos... todo mundo é, somos. Não tem ninguém para questionar. Não pode ter ninguém. Não pode ter mulher ali no meio. Mas é uma questão interessante que está dentro desse aforismo do Lacan, que a mulher não existe, significa o seguinte, que até a gente pode pensar que os homens seriam mais unidos, num sentido um pouco diferente, no sentido mais da lógica, não da vida cotidiana, que isso não é bem isso que está em jogo. Pela lógica, e o Lacan apela pelo raciocínio lógico, dizendo o seguinte, na história da humanidade teve um episódio, ou não, talvez não tenha sido real, talvez não tenha existido de fato, que é a história contada pelo Freud no Totem Tabu. É o assassinato do pai da horda primitiva. Se isso foi verdade ou não, não faz muita diferença. O fato é que isso é contado, isso é narrado, isso está escrito. Está numa história verdadeira ou não, mas está na linguagem, está na tradição, está na cultura. Então, o argumento que o Lacan usa é o seguinte: o fato de que teria havido, né, uma situação dessa onde um sujeito, tal pai da horda primitiva, ele era um homem todo poderoso, só ele tinha direito de acesso às mulheres, tudo dependia dele, os filhos não tinham direito nenhum, então era um homem não castrado. Esse não tinha lei para ele. Não castrado significa isso. Não estava sujeito a lei nenhuma, né? Mas, pelo que se sabe, seria um único registro, uma única pessoa, esse pai da ordem primitiva, né? E que foi morto pelos filhos, porque os filhos queriam ter os mesmos direitos que ele. Que é esse direito de ser não castrado. Acontece que a totalidade dos homens é castrada, como todas as mulheres, também como todos os seres humanos, porque castrar significa que nós somos submetidos a leis. Nós não fazemos o que nós queremos. Nós temos que obedecer às leis, e as leis nos castram. Então, todos os homens são castrados. Mas, para que essa lei, qualquer lei, tenha eficácia, é preciso que haja uma exceção. A exceção confirma a regra, não é assim? Tem que haver uma exceção sempre, porque senão a regra não funciona. Essa semana nós vimos aí aquele episódio estranho que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, de um ministro anular a decisão do outro ministro, decisão monocrática. Então, a explicação que foi dada foi o seguinte: mas o caso era extraordinaríssimo. Isto é, era uma exceção. O caso era excepcional. Então, se você apela para que aquilo era uma exceção, isso reforça a lei, reforça a regra. Então, a regra tem que continuar existindo,
Mas, em algum momento, para ela ser uma regra verdadeira, tem que haver exceção. Por exemplo, as leis do trânsito. Tem muitos lugares em que tem lá uma placa assim, aqui é proibido estacionar. Aqui só tem direito os idosos. Aqui só tem direito mulheres grávidas. E uma série de coisas assim. Ora, se existe a exceção, aqui só pode estacionar uma mulher grávida, isso é uma exceção, que a regra é o seguinte, você pode estacionar em qualquer lugar, contanto que não haja restrição. Né? Então, o raciocínio do Lacan é o seguinte, se entre os homens teria havido que é esse pai da ordem primitiva, que foi uma exceção à regra, isso confirma a regra de que todos os homens são castrados e, portanto, eles formam um conjunto. Todos eles estão na mesma condição. Formam um grupo, um conjunto. Aí se reunir em grupo, coisa secundária. E o raciocínio dele, então, vai seguindo da seguinte maneira. Não há nenhum registro na história da literatura, da cultura, enfim, né, de que tenha havido uma mulher desse tipo do pai da ordem primitiva. Não houve. Então, elas não fazem um conjunto. E o fato de não fazer um conjunto é uma vantagem para elas, que cada uma faz o que quer. É uma por uma. No caso dos homens, não é um por um, é todos iguais. Por isso que a grande reclamação que as mulheres fazem para os homens, e com toda razão, que os homens são todos iguais. O modo de vestir, no sapato, no tênis, no maneira de cortar cabelo, na roupa, é tudo igual, pensa igual. É lógico, é tudo lógico. E as mulheres são totalmente diferentes umas das outras, que é também uma reclamação que os homens fazem muito. Cada uma é uma, não dá para a gente saber o que é mulher. Elas são uma por uma, não fazem um conjunto. Então, elas não existem. Não existe o conjunto delas, do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista da gramática, da linguagem, de como elas são definidas da linguagem. Não é por acaso que, na hora de juntar todos os seres humanos, numa definição, a gente fala o homem, os direitos do homem. Como se homem incluísse tudo, os homens e as mulheres. Mas as mulheres não são homens, no sentido do sexo. Então fica essa dicotomia, né? Dizendo quando as mulheres acham que os homens são todos iguais. Mas são iguais em que sentido? São todos, primeiro, são infantis, são imaturos, são traidores, são, sei lá, um monte de coisa. São infiéis. Agora, o que os homens dizem com relação às mulheres? Não dá para entender. Não dá para entender as mulheres. São todas diferentes umas das outras, não tem um denominador comum. E mesmo uma mulher tomada individualmente, de manhã ela pensa uma coisa, à tarde pensa outra, e à noite ela faz outra coisa diferente das duas. Isso para o homem é uma aberração. Ele não consegue entender. Por que a mulher prometeu uma coisa de manhã, desprometeu à tarde e à noite fez uma terceira coisa? Mas você não falou? O quê? Falei, mas No texto que você propôs, eu não sei se você vai chegar nesse ponto, eu achei interessante, já tinha lido em algum outro lugar, que a mulher teria, no geral, um supereu menos perverso. Ela fica mais real, mais menos rígido. Isso é uma proposta do Freud. Ah. É interessante. É a proposta do Freud. Foi ele que levantou essa questão, que o superior da mulher é menos rígido ou mais fraco do que o do homem. E o próprio Freud já explicava, porque é uma questão teórica. Que ele diz o seguinte, que para os homens, se no primeiro modelo, né, do aparelho, primeiro modelo do Édipo, se para os homens a relação seria do menino com a mãe, isso é o Édipo tradicional, né, e da menina com o pai, o que resulta disso?
é que, com relação aos homens, a mãe é certíssima. É um ditado antiquíssimo. A mãe é certíssima. Todo mundo sabe quem é a mãe, dá para ver o filho nascendo. Não tem erro. Então, a mãe é certíssima. Portanto, a proibição do Édipo pega muito mais no menino, porque ele sabe que aquela mulher é mãe dele mesmo. Agora, o pai é sempre incerto. Ninguém tem certeza absoluta de quem é o próprio pai. Nem a própria mãe de uma criança. Pode ter, às vezes não tem. Por quê? Bom, o pai ele é instituído como pai socialmente, o que dá valor a um sujeito que se diz pai, o que faz com que alguém seja considerado pai socialmente, juridicamente, é uma declaração que ele fez no cartório. Ele chegou lá e falou: eu sou o pai dessa criança que acabou de nascer. Só isso. Quem garante? Não há nenhuma garantia. Então, o pai é sempre incerto, é sempre o efeito da lei. A lei que fala, esse é o pai, determina. Então, se foi ele que declarou. Ora, no caso, então, das mulheres, se isso a gente vai ver um pouco mais para frente aí do segundo ano aí do nosso curso, quando falar das estruturas clínicas, mas eu já vou adiantando mais ou menos. Que em psicanálise é importante a gente falar das mesmas coisas várias vezes, em contextos diferentes, né? Que é isso que vai fazendo com que, bom, a gente vai fazer, qual é o conceito mesmo que tem em jogo, vai tendo uma visão mais clara. Então, se para, voltando ao Freud, se para a mulher, ela nunca tem certeza de quem é o seu pai biológico, verdadeiro é aquele que cuida, o biológico, por exemplo. Então, ela pode fazer o seguinte raciocínio: portanto, eu posso me relacionar com ele, que eu não tenho certeza, e se não for? Então, é menos rígido nesse sentido. Fica mais flexível a relação da mulher com o que seria o seu pai, por não ter nenhuma garantia com relação a ele. Então, bom, o que vai acontecer com isso aí? A mulher fica menos presa à lei da proibição do incesto. E se ela fica menos presa, se a lei não é tão rígida com relação a ela, o superior é a lei. Então, o superior é o mais fraco. Ela tem mais liberdade do que o homem, nesse sentido que o Freud coloca, né? Ela tem mais espaço de manobra do que o homem, porque o homem sabe quem é a mãe e morreu o assunto. Não tem desculpa. Mas a mulher tem desculpa, porque ela pode dizer: não, mas eu não tenho certeza se ele é meu pai, então vamos lá. Bom, com isso, aí a conclusão que a gente vai tirar, já desde o Freud, com isso o homem está mais preso à lei, mais dependente da lei, mais preso no simbólico. Não é por acaso que se fala que ele está preso à lógica, à palavra. Né? Falou que tem que ser, não pode mudar. A mulher não pode mudar, falou de manhã, não. Mas, no caso da mulher, ela não está tão presa ao simbólico, não está tão presa à lei, não está tão presa à linguagem. Por isso, ela pode se dar o direito de falar uma coisa e depois desdizer aquilo e não cumprir aquilo. Qual é o problema? Não tem nada, não está indo contra nada, não está ofendendo ninguém. Os homens não entendem, mas é a limitação do homem. Não é erro da mulher. Então, a mulher, já que ela não está tão presa no simbólico, ela tem mais acesso ao real. Ao real, coisa que o homem não tem. Então, como é que isso pode até aparecer de uma maneira mais cotidiana, né? mais caseira? Tipo, por exemplo, que as mulheres falam claramente, e a gente reconhece isso, que elas têm muito mais resistência, por exemplo, à dor do que o homem. O homem, para tomar uma simples injeção, é um drama. Eu já vi médicos que na hora que eles precisam de tomar injeção, eles não tomam. Não aguentam. Tem medo. Bom, isso é só um exemplo assim, né? Porque isso poderia a gente pensar como sendo o real. Aí, se tomar uma injeção, não está nem no simbólico, nem no imaginário, é o real. Vai ter que enfiar uma agulha na sua veia, né? Então, a mulher que já suporta as dores do parto, por exemplo,
Que nós homens não temos a mínima ideia do que seja isso. É a dor de parto, né? Mas o real é mais de acordo com as mulheres. Isso vai ser a base e o fundamento que o Lacan vai utilizar para falar no segundo axioma que eu coloco aí. Conclusão. Se as mulheres não estão tão ligadas no simbólico e se aproximam razoavelmente do real, então elas são loucas. Olha aí. Isso não é nenhuma ofensa às mulheres da fala do Lacan, que para ele a loucura é o maior grau de liberdade que existe na vida. Então, e vai depois acrescentar, né, que nem todo mundo pode ser louco, não é louco quem quer. Não é louco quem quer, não basta querer, tem que poder. Bom, mas eu estou vendo aqui que nós já estamos a 1h30, né, do nosso encontro, e temos mais 1h30 pela frente. Fazemos um intervalinho, 5 minutinhos, tomar um cafezinho, né, esticar as pernas um pouco, voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou interromper a gravação por esses 5 minutos, para não ficar um espaço em branco lá, né? Isso, gravando, interromper, e o outro qual que é? Interromper? Interromper, né? Tá bom, mas a gente volta a retomar daqui a pouco. Até mais, então, 5 minutinhos.